Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Observatório Cripto, um podcast, nesse caso um screencast, tratando dos principais assuntos, dos assuntos mais relevantes do universo das criptomoedas. Hoje, dia 10 de janeiro de 2018, vamos tratar aqui de alguns pontos a respeito da Ripple, do protocolo Ripple e do token Ripple chamado XRP. Né? A segunda coisa que mais se viu nas redes sociais nesta virada do ano, eu acho que só perdeu para as felicitações de Feliz 2018, foi a escalada de preço do token da Ripple. Né? Ironicamente, 2018 começou com o segundo lugar no market cap do universo das altcoins, ocupado justamente por uma moeda centralizada. Né? Eu estou aqui com um gráfico da evolução de preços do token XRP. Né? Boa parte do ano o token XRP ficou perto dos 20 centavos, entre 20 e 30 centavos de dólar. E do meio para o final de dezembro, esse valor cresceu muito, chegou a bater na Poloniex $2,70 cada unidade da Ripple. Né? E foi um crescimento bastante expressivo e chamou a atenção de todo mundo. Tinha muita gente que tinha muito, a bag holder, né? Tinha muito XRP, muito baratinho comprado, e conseguiu fazer uma bela grana, se realizou no topo, né? Se vendeu os tokens ali perto do dia 31 de dezembro, dia 1º de janeiro. Né? Hoje é dia 10, muita gente tem rido, né? Muita gente tem se manifestado nas redes sociais aí com a desvalorização da Ripple, que caiu bastante rapidamente, não se manteve lá e voltou a ocupar aí a terceira posição, ainda assim, né, expressiva terceira posição de market cap, quando o token do Ethereum retomou a posição de segundo lugar, posição essa que ele manteve por boa parte de 2017. Né? Mas o ponto é o seguinte, que eu gostaria de abordar aqui, né? Tem muita gente que defende a Ripple, tem muita gente que gosta de Ripple, tem muita gente que desgosta, mas existe muita incompreensão, eu acredito, a respeito de um ponto-chave na Ripple, que é o seguinte, e essa incompreensão importa, né, faz diferença na hora de avaliar as coisas. Né? Então, vamos dar uma olhada primeiro no que é a Ripple, ou pelo menos o protocolo de pagamento Ripple. Né? Segundo a Wikipedia, né, que vocês podem acompanhar na tela aí, em português, né, a Ripple é um sistema de liquidação bruta em tempo real, denominado RTGS, né, um sistema de câmbio e rede de remessas. Né? Foi lançado em 2012 e, né, pretende permitir transações financeiras globais seguras, instantâneas e quase gratuitas, de qualquer tamanho e sem rejeições. Então, né, eles querem, por exemplo, resolver problemas dos quais o Bitcoin hoje tem experimentado, né, com taxas de transação crescentes. No caso do Bitcoin, a Ripple se propõe a permitir que essas taxas de troca, né, que o custo de transações seja um custo baixo. Né? E o sistema Ripple suporta tokens, né, voltando aqui para a Wikipedia, que podem representar moeda fiduciária, criptomoeda, commodity ou qualquer outra unidade de valor, né, como milhas de voos ou minutos de telefonia móvel. Né? Enfim, isso é um token da Ripple, um XRP. Pode ser representar qualquer dessas coisas. Né? E, né, obviamente, um ponto que muita gente, muito controverso, porque muita gente considera como extremamente
positivo e auspicioso, e faz com que outros tantos do pessoal mais idealista das altcoins diga que é um ponto execrável da história da Ripple, mas, né, o protocolo Ripple é usado por empresas como a Unicredit, o UBS, o Santander, né, e cada vez mais adotados por bancos e redes de pagamento, como tecnologia de infraestrutura de liquidação, né. Eu acredito, inclusive, que essa Wikipedia em português aqui precisa ser atualizada. Tem, por exemplo, o Banco Tokio Mitsubishi, vários outros bancos têm adotado o protocolo Ripple como uma alternativa para fazer remessas, né? E, bem, segundo a própria Wikipedia aqui, fala, né, o American Banker explica que, a partir da perspectiva dos bancos, os livros razões distribuídos, como o sistema Ripple, tem um número de vantagens sobre criptomoedas como o Bitcoin, que incluem preço e segurança. O que quer dizer é que o sistema de pagamentos Ripple, ele se parece, ele tem grandes semelhanças do ponto de vista prático. Obviamente, tecnologia não está sendo abordada aqui, e nisso ela difere de outras criptos, né? Mas ele tem uma ledger, né? Ele tem um livro razão distribuído. Em suma, ele tem uma infraestrutura que se parece muito com outras criptomoedas, né? E é suportada por uma empresa. Se eu não me engano, hoje tem o segundo maior time de desenvolvedores focado só nele de todo o universo das criptos, né? E é patrocinada por essas grandes corporações. Muita gente se sente segura com isso, muita gente acha que isso é execrável, né? Todas essas são questões ideológicas e, enfim, questões em que pesa bastante a visão de mundo daqueles que estão avaliando, certo? Por outro lado, tem um ponto também que é bastante defendido pelos entusiastas da Ripple, né, de que ela conseguiu criar um conceito inovador, que são os conceitos de gateway, né? Basicamente, usando a tecnologia do protocolo de pagamentos da Ripple, qualquer empresa de qualquer tamanho consegue, com relativamente pouco investimento quando comparado com os sistemas tradicionais, né, participar de uma rede de pagamentos que é barata, né, e que resolve uma questão que é um problema para várias altcoins, que é depender de exchanges centralizadas para fazer as liquidações de compra e venda e tudo mais, né, e que também é escalável energeticamente, né, Ripple não é minerada, né. E, bem, todas essas questões eu não vou abordar aqui, mas todos esses são pontos positivos levantados pelos entusiastas, repito, né? E sem dúvida, portanto, o sistema de pagamentos da Ripple tem valor, ele inova de uma certa maneira em vários aspectos, e eu não quero fazer aqui um linchamento da Ripple, de maneira nenhuma. Mas o objetivo desse podcast é avançar para outro ponto, né? Eu queria vir para cá no token da Ripple, né? E, bem, aqui nesse texto a gente consegue ver que 100 bilhões de tokens XRP foram criados no início da Ripple, e sem permissão de serem criados novos de acordo com as regras do protocolo, né? Como tal, o sistema foi projetado para que o token XRP, que é outra coisa diferente do protocolo de pagamentos Ripple que eu acabei de mencionar em cima, né? O token XRP seja um recurso escasso. Seja um recurso escasso, isso é muito importante, né? E com diminuição de suprimento disponível, né? Divisão disso.
desses 100 bilhões criados, 20 bilhões de XRPs, de tokens da Ripple, foram retidos pelos criadores, que também são os fundadores da Ripple Labs. Certo? A partir de março de 2015, 67% dos 80% originais da Ripple Labs ainda eram mantidos pela empresa, com a Ripple Labs afirmando o seguinte, que nós nos comprometemos com estratégias de distribuição que esperamos resultar em uma taxa de câmbio XRP estável ou de fortalecimento contra outras moedas. Isso faz com que o token da Ripple não seja uma moeda descentralizada. Então, muita gente sempre confundiu, ou para muita gente isso não esteve claro, né, que o sistema de pagamentos Ripple, a rede, ela é sim descentralizada. Né? Inclusive elimina, segundo muitos analistas, a hiperdependência, que é um ponto crítico de outras altcoins, a hiperdependência de exchanges centralizadas. No entanto, o token XRP, ele é uma moeda centralizada. E por quê? Porque a grande maioria desses tokens, mais de 50%, obviamente, é detida pela Ripple Labs, e a Ripple Labs abertamente diz que atuará, certo? No sentido de manter a cotação do token estável. E, no caso, quando houver um enfraquecimento do token XRP frente a outras altcoins, ela atuará enxugando o mercado, por exemplo, ou, em caso contrário, né, inundando o mercado com os seus fundos, atuando para que o preço da Ripple seja o preço que atenda os interesses da Ripple Labs, certo? Interesses que podem ser econômicos e são perfeitamente legítimos. Não quero de novo fazer nenhum linchamento, nenhuma crítica aqui, certo? É uma questão de constatação. Token XRP não é uma moeda descentralizada. E esse é o ponto, pessoal, que eu queria levantar aqui. Nada mais do que isso, certo? Então, ao longo de 2017, o preço da Ripple ficou em torno de 25 centavos de dólar. Né? E muita gente, inclusive, talvez por não ter claro essa diferença entre o token e a rede, e de comparar o token com outras altcoins, né? E fazer esse tipo de analogia, ou tomar esse raciocínio, né, do valor do token pelo market cap e pelo número de moedas disponíveis e tudo mais. Enfim, muita gente sempre fez a conta que, dado que a Ripple tem um estoque de 100 bilhões de moedas disponíveis, que é bastante mais, por exemplo, que o número limitado de bitcoins, por exemplo, e de outras várias altcoins, né, que com um desses, com um número de tokens igual a 100 bilhões, a moeda jamais poderia passar para 3 dólares, 6 dólares, 10 dólares, porque o valor total do mercado de Ripple seria uma coisa absurda. Né? E, por exemplo, né, com um token, né, Ripple valendo 3 dólares e 70 a unidade, por exemplo, a Ripple passaria a ter um market cap de 373 bilhões, considerando 100 bilhões de tokens disponíveis. E isso faria, por exemplo, com que a Ripple
se colocasse entre as 15 maiores empresas do mundo com um valuation, né, com um valor de mercado de 228 bilhões, uma vez que ela detém 61,3 bilhões de XRPs. E faria com que o fundador dela, por exemplo, tivesse uma fortuna de 58 bilhões. Se eu não me engano, eu vi em algum lugar que ele ultrapassaria, por exemplo, o dono do Facebook, o Mark Zuckerberg, em fortuna. Né? Então muita gente duvidava, por exemplo, que esse valor de Ripple pudesse ser possível. Né? Existem muitas Ripples no mercado e esse valor não seria compatível com o que vale o sistema todo e a própria empresa e tudo mais. Certo? E, portanto, esse é o resumo desse screencast. Né? Ripple não é uma moeda centralizada, um pequeno grupo é detentor de absolutamente todos os Ripples disponíveis e esse grupo atua abertamente, declaradamente sobre a cotação da moeda e para fins de manutenção da estabilidade da própria rede. Né? Então, assim, é como se fosse um banco central, né, que realiza políticas monetárias para controlar o suprimento de moedas e atuando, portanto, no preço a favor ou contra, dependendo da posição que a política da empresa apontar. Portanto, repito, token XRP é uma moeda centralizada em uma rede descentralizada de pagamentos. O sistema Ripple é descentralizado. Ao contrário do Bitcoin, por exemplo, que é uma moeda descentralizada, ninguém detém mais de 50% dos Bitcoins, em um sistema de pagamentos também descentralizados. Certo? E isso eu acho que é uma questão muito importante que muita gente não sabia. Né? E aí, voltando aqui, por exemplo, para o gráfico do preço da Ripple, outra coisa que chama bastante a atenção dos iniciantes é justamente o preço baixo do token. Né? Enquanto o Bitcoin está aí em torno dos 15 mil dólares atualmente, né? Então uma pessoa que está ingressando no mercado, nos seus primeiros passos, raramente vai conseguir comprar uma unidade inteira de Bitcoin, a gente vai sempre comprar frações. Né? No caso da Ripple, você consegue comprar aí centenas de Ripples com relativamente pouco dinheiro, porque o token é barato. O ponto a ser levado em consideração é que existem muitos tokens. Então, você está comprando barato uma coisa que existe em superabundância e, portanto, uma coisa que deveria valer menos. Isso faz também com que muita gente confunda a Ripple, apesar de toda essa história, apesar de todo o suporte, né, e as relações aí de apoio que grandes empresas têm com o sistema de pagamentos Ripple, muita gente acredite que o token está subvalorizado e que, portanto, seria um bom negócio adquiri-los, coisa que nem sempre é correto. Por exemplo, no decorrer de 2017, como a gente pode ver aqui, o token do Ripple saiu, né, da casa de centavos de dólar para casa de dólares, né, como eu acabei de citar. Comparando, por exemplo, os retornos diários de Ripple e do Bitcoin, a gente consegue ver também muito claramente os pontos de atuação na cotação que são feitos com o Ripple, né? Enquanto o Bitcoin ele tem retornos aí bastante distribuídos, igualmente distribuídos, tal. E bom, para pessoas dos mercados tradicionais, o Bitcoin já é bastante volátil e varia bastante de preço. Quando colocado no mesmo gráfico que a Ripple, a coisa fica impressionante, né? No meio de abril aqui,
no início de maio, na verdade, aqui, certo? Não, no início de abril, nesse gráfico, teve uma alta de superior a 150% no valor do Ripple. No final aqui de dezembro a mesma coisa, foram duas correções, né? Olhando aqui para os retornos cumulativos, são essa primeira correção aqui em abril, teve uma escalada entre maio e junho e teve uma outra grande correção durante todo o mês de dezembro aqui, né? Baseado nas informações que estão aqui na Wikipedia e nas declarações, não resta dúvida que nesses pontos houve uma atuação forte aí dos detentores da moeda, ou para valorizar, no caso, para valorizar o token, né, para não fazer o token XRP ficar uma moeda muito desvalorizada com relação às outras altcoins no mercado. Então são movimentos estudados. Se a gente olhar aí no decorrer de 2017, no caso da Ripple, né, ele teve uma subida pontual no início de abril, né, que depois experimentou correção e ficou durante todo o mês abaixo desse mínimo histórico. Outra correção grande aqui em maio, que houve uma correção do meio para o final do mês e que se manteve, e o preço se manteve, né, desde o meio de maio até a metade de dezembro abaixo desses valores de máximo, né. Em dezembro houveram aí duas correções, três correções na verdade de preço, que fizeram com que o preço chegasse aos patamares próximos dos atuais. Mas repito, intervenções pontuais aqui em 3 meses, né? Para mim, claramente, atuação aí dos detentores de moedas, certo? Olhando os números para o período de 2017, né, a Ripple teve retornos acumulados de 29.000%, né? Então a Ripple não deixou nada a desejar para nenhuma altcoin de sucesso aí, como outras que a gente tem observado, né? Mas, repito, mais por questões, né, de atuação de política do que por mecanismos tradicionais que fazem com que uma moeda valorize no mercado das altcoins, né? Volatilidade alta, 200% de volatilidade, 232% de volatilidade no ano, né? Um valor em risco aí diário de 27%, ou seja, todo dia quem foi um holder de Ripple no decorrer de 2017 correu o risco de perder 30% do patrimônio todo dia. Obviamente esse risco foi recompensado aí por retornos cumulativos da ordem de 29.000%, nem um pouco desprezíveis no final das contas. E é isso, pessoal. Vou encerrar aqui. Ripple, portanto, sistema de pagamentos descentralizado, token centralizado. Façam suas contas, façam seus estudos, não confundam uma coisa e outra, e saibam que nesse admirável mundo novo das altcoins, muita coisa tem aparecido da qual nunca se ouviu falar, então a gente tem que estudar bastante e acompanhar bastante as informações e se ligar aí nos detalhes, nas entrelinhas, porque tem muita coisa, repito, do qual nunca se ouviu falar e a gente pode tomar uma coisa por outra e pode acabar errando, às vezes até acertando sem querer, né? Mas o importante é estudar sempre e estar por dentro aí das tecnologias em que a gente se investe. Um abraço, pessoal, até a próxima, valeu!